Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Acredite ou Não. Nosso planeta orbita o Sol, girando à sua volta a 30 km por segundo, num movimento contínuo chamado translação. Mas você já se perguntou como seria viver num planeta sem que os anos se passassem? Como se o planeta simplesmente parasse seu movimento de translação e continuasse apenas girando em torno de seu próprio eixo, nos dando o dia e a noite, mas não mais as estações. É o que vamos ver agora nesse vídeo. Acredite ou não, o que aconteceria se a Terra parasse sua órbita no Sol? Uma criança, ao olhar para o céu, já se perguntou por que a Lua não cai? A resposta de Isaac Newton para essa pergunta teria sido: a Lua cai, e está sempre caindo. A Lua só não atinge o nosso planeta porque está em órbita girando em volta da Terra, e é isso que impede a Terra de cair no Sol. Se interrompermos o movimento da Terra em torno do Sol, nosso planeta vai cair direto na nossa estrela. Imagine agora você com um dedo gigante. Se encostasse no planeta e, gentilmente, para sua órbita em torno do Sol, segundo a simulação feita por Arish Bhatia, diretor associado e educador de engenharia do Conselho de Universidade de Princeton de Ciência e Tecnologia, a Terra levaria 64 dias e meio antes de mergulhar nas profundezas ardentes do centro do Sol. Mas não se preocupe, nós estaríamos completamente mortos antes disso acontecer. Conforme a Terra caísse para o Sol, ela pegaria mais velocidade. Quanto mais ela caísse, mais intensa a luz do Sol ficaria. E assim a Terra começaria a aquecer cada vez mais. E os últimos dias seriam literalmente infernais. Vamos ver como seria a trajetória da Terra a cada dia em direção ao Sol. Dia 6. Depois do dia 6 caindo em direção ao Sol, a temperatura da Terra terá aumentado 0,8 graus Celsius, o mesmo índice de aumento desde 1880. Você ainda não sentiria o calor. Dia 21. A temperatura geral da Terra subiria agora a cerca de 10 graus Celsius para 35 graus. O planeta está agora passando por uma onda de calor intensa, rivalizando com o recorde estabelecido na onda de calor europeia em 2003. Dia 35. Já faz mais de um mês que estamos caindo, e estamos agora a 20% do caminho para o Sol. O Sol está insuportavelmente brilhante e intenso, visivelmente maior no céu, com 58 graus. A temperatura média global já ultrapassa a temperatura mais quente histórica registrada na Terra, que foi de 56,7 graus medido em Death Valley, Califórnia. Para a maioria das pessoas no planeta, agora é insuportável se manter vivo sem ar-condicionado, e a infraestrutura de eletricidade entra em colapso. Os incêndios estão devastando as florestas. Animais terrestres que não podem se enterrar no solo para obter alívio do calor são extintos. Os insetos também estão sentindo o calor e morrendo. A temperatura da água aumenta e os peixes começam a morrer. Porque a água mais quente contém menos oxigênio e mais amoníaco, tóxico para os peixes. E por causa disso, toda a cadeia alimentar marinha seria interrompida e entraria em colapso. Está tão quente que até mesmo a formiga prata saariana, um dos animais terrestres mais termorresistentes do planeta, não poderia mais sobreviver ao calor. No entanto, a formiga do deserto do Saara está prosperando. Ela pode sobreviver a temperaturas de superfície de até 70 graus. Como catadores, estas formigas se alimentam de cadáveres de outras criaturas que morrem devido ao calor. E agora há muita comida para elas. Dia 41. Nós cruzamos a órbita de Vênus. A temperatura média é superior a 76 graus, uma temperatura muito quente, mesmo para a formiga do deserto do Saara. O verme de Pompeia, no entanto, ainda está aguentando. Essas criaturas incríveis crescem até 13 centímetros de comprimento e são conhecidas por sobreviver a temperaturas de até 80 graus.
Esses vermes são os animais mais termotolerantes conhecidos pela ciência, com exceção dos tardígrados. Já vamos falar deles. Dia 47. Já não existem mais seres humanos no planeta. Nós acabamos de deixar a zona habitável, que é a região de um sistema solar, não muito quente nem muito frio, capaz de sustentar a vida como a conhecemos. A 103 graus, a temperatura ambiente agora excede o ponto de ebulição da água. Oceanos da Terra estão fervendo. A água líquida não pode mais existir em grande parte da superfície e o vapor cobre a Terra. A maior parte da vida na Terra está extinta agora, particularmente as formigas de vida complexas. Até mesmo o verme de Pompeia, surpreendentemente, resiste ao calor. Hipertermofilos, bactérias resistentes ao calor, estão sobrevivendo, talvez até prosperando, mais profundo no oceano, onde a pressão da água impede a ebulição. Plantas tolerantes ao fogo ainda estão resistindo. Tardígrados, ou ursos d'água, levam o prêmio dos seres vivos mais resistentes conhecidos. Essas criaturas sobrevivem ao vácuo, extremo frio e radiação alta do espaço exterior por mais incríveis 10 dias. Na verdade, eles estão entre os sobreviventes extremos da Terra. Nesse ponto, os tardígrados talvez comecem a perceber que algo está errado, e precisam se desidratar e adormecer para permanecerem vivos. Dia 54. Adeus, queridos tardígrados. Vocês são resistentes, mas não suportam a temperatura da Terra, que já ultrapassa 160 graus. Dia 57. Nós cruzamos a órbita de Mercúrio. E somos agora o planeta mais próximo do Sol, e mantemos esse título por mais uma semana. A temperatura agora passa de 200 graus. Dia 64. A Terra está agora no último dia. Por causa da imensa velocidade acumulada da Terra e a imensa força gravitacional do Sol nas proximidades, nós vamos viajar os últimos 7% de distância por somente 1 hora. A gravidade do Sol agora é tão extrema que puxa a frente da Terra com mais força do que a parte de trás. Esta gravidade diferencial alonga a Terra para uma forma oval. O magma entra em erupção ao longo de fendas e fissuras na crosta do planeta. O dia começa com a menos 800 graus, com o Sol 14 vezes maior o seu tamanho normal no céu. Ao meio-dia a temperatura atinge 2000 graus, mais do que quente o suficiente para derreter rochas. A superfície da Terra se funde ao magma. Na metade após o meio-dia estamos quase chegando. O Sol é tão perto que a maior parte do céu no dia é preenchido por ele. A Terra está atravessando uma linha imaginária, sem retorno, chamada de linha de Roche. Este é o ponto onde as forças gravitacionais que puxam a Terra excedem além da capacidade da Terra de se manter junta. À medida que atravessa esse raio crítico, o efeito da gravidade despedaça a Terra completamente em pedaços menores de magma e rocha. E assim termina nossa jornada, sem nenhum vestígio de que um dia fizemos parte do universo. E é isso aí, chegamos ao fim de mais um vídeo. E nosso planeta está lindo e cheio de vida. Se você curtiu, dê um joinha e compartilhe para nos ajudar. Se inscreva no canal para acompanhar nossos vídeos semanais. E, pessoal, até a próxima!